Olá pessoal do Me Salva! Então, como parte da nossa série de aulas de Física Geral e Eletromagnetismo, hoje a gente vai falar do conceito de um campo elétrico. Então, o que é um campo elétrico? Mais precisamente, o que é um campo qualquer? E a ideia básica de qualquer campo em física é representar um mecanismo para a interação à distância. Todo o conceito de campo está associado com a ideia de uma ação à distância. Por exemplo, se a gente tem um certo planeta e eu aproximo desse planeta um monstro alienígena, a gente sabe que esse monstro alienígena vai sentir uma força quando ele chega nas proximidades do planeta devido à gravidade, né? Uma força gravitacional. Pela terceira lei de Newton, o planeta também sente uma força, mas enfim, não é nela que eu estou interessado. Então, ao aproximar uma massa desse planeta, essa massa se sente atraída, ela sente uma força gravitacional. Uma interpretação para essa situação é o seguinte: a gente diz que o planeta está influenciando o espaço em torno dele com a gravidade dele, de tal maneira que objetos colocados ali sentem uma força. Ou, colocando em outras palavras, a gente diz que esse planeta produz no espaço um campo gravitacional, uma influência gravitacional desse planeta ao redor do espaço, de tal maneira que massas colocadas ali sentem uma força. Da mesma maneira, se a gente considera uma carga elétrica, a gente sabe que, se na presença dessa carga elétrica positiva, por exemplo, eu coloco alguma outra carga elétrica positiva, ela vai sentir uma força elétrica. Que, inclusive, a gente sabe que é dada pela lei de Coulomb. Mas, deixando isso de lado por um tempo, uma interpretação para isso, então, é o seguinte: dizer que essa carga elétrica produz no espaço um campo elétrico. Ou seja, a gente está dizendo que essa carga influencia eletricamente o espaço em torno dela. A presença dela aqui gera uma influência elétrica no espaço, de tal maneira que cargas colocadas ali ao redor vão sentir essa influência elétrica, vão sentir uma força. Essa carga distorce o espaço em torno dela, criando um campo elétrico, influenciando eletricamente o espaço em torno dela. Então, quando a gente fala de um campo elétrico, a gente não está falando nada mais, nada menos do que de uma nova interpretação para o mecanismo de interação entre as cargas. A gente está interpretando essa interação entre as cargas a partir do conceito de campo, da produção de um campo elétrico. Então, essa influência elétrica das cargas no espaço vai ser justamente medida pelo campo elétrico. O campo elétrico vai ter um valor em cada ponto do espaço que vai medir justamente e representar como que essa influência elétrica dessa carga se comporta ao redor do espaço. É interessante perceber desde cara que isso é uma abordagem muito mais profunda do que o conceito original de simplesmente pensar na força entre as cargas. Agora a gente vai estar pensando no comportamento da influência elétrica dessa carga em todo o espaço. A gente vai conseguir analisar a forma como as cargas interagem, enfim, a influência da presença de uma carga de uma maneira muito mais profunda. Então, de novo, a ideia básica de um campo elétrico é qual é? Ele é um mecanismo de interação entre as cargas, muito mais geral do que a lei de Coulomb, e é basicamente uma abordagem em duas partes. As cargas criam um campo elétrico, elas influenciam eletricamente o espaço em torno delas, e outras cargas colocadas em uma região do espaço onde já existe um campo elétrico, uma carga colocada em uma região onde tem uma influência elétrica, sente essa influência, ou seja, as cargas criam um campo e cargas colocadas em um campo sentem uma força. Então, o que vai ser necessário, se tratando de campos elétricos, é entender como que as cargas colocadas em um campo sentem esse campo, como que é a força, e como que as cargas criam o campo, como que eu posso atribuir esses valores de campo, que eu vou me dizer como que é a influência elétrica em cada ponto do espaço. A parte de como as cargas sentem campo é relativamente simples. Se eu tenho uma certa distribuição de cargas complicadas, o que eu vou fazer é associar a cada ponto do espaço um vetor campo elétrico, que basicamente me diz o quão intensa é a influência dessas cargas em cada ponto do espaço. O campo elétrico, então, basicamente, vai ser um vetor em cada ponto do espaço. E uma carga colocada, então, em um ponto de espaço onde existe esse vetor campo elétrico, por exemplo, aqui no ponto A eu coloco essa carga, eu coloco uma carga onde existe um campo, ela sente esse campo na forma de sentir uma força. E é bem fácil, a relação é bem simples, tá?
a gente diz que a força que uma carga elétrica sente é simplesmente o valor da carga vezes o valor do campo onde a gente colocou essa carga. É interessante perceber que eu ainda não falei sobre, enfim, como achar esses valores de campo elétrico. Por enquanto, eu estou tentando construir uma abordagem bem geral. Então, a ideia é que, sabendo se o campo elétrico em todos os lugares do espaço, mesmo que a gente ainda não tenha visto como fazer isso, eu sei a força que uma carga sentiria colocada em qualquer lugar. Eu coloco uma carga onde tem campo, a força que ela sente é simplesmente o valor da carga vezes o valor do campo naquele lugar. É interessante perceber também o seguinte: da álgebra de vetores, a gente sabe que se a gente tem um vetor e a gente só multiplica ele por um escalar negativo, por um número negativo, o que acontece é que o sentido desse vetor se inverte, né? Então, lembrando que a força que uma carga sente colocada num campo é o valor da carga vezes o valor do vetor campo elétrico ali onde ela foi colocada, a gente pode perceber o seguinte: se, por exemplo, aqui nesse ponto do espaço eu tenho um vetor campo elétrico representado por esse vetor. Se eu coloco aqui uma carga elétrica positiva, quando eu vou multiplicar o valor do campo pelo valor da carga para achar a força, como eu estou multiplicando por um número positivo, o sentido não se altera, né? Ou seja, o sentido da força vai ser o mesmo do sentido do campo. Contudo, se eu coloco aqui onde existe esse campo elétrico uma carga elétrica negativa, quando eu vou multiplicar esse vetor pelo valor da carga para achar a força, eu vou estar multiplicando ele por um número negativo, ou seja, o sentido da resposta vai ser o contrário do sentido do vetor original. O sentido da força que a carga negativa sente é contra o sentido do campo onde tu colocou essa carga. Então, resumindo a ideia, existe um vetor campo elétrico em cada ponto do espaço que mede a intensidade da influência elétrica naquele lugar. Nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre como achar o valor do campo elétrico em cada lugar para diferentes situações. E cargas elétricas colocadas em campos elétricos vão sentir forças. Uma carga positiva colocada onde existe um campo elétrico sente uma força junto com o campo. Uma carga negativa colocada onde existe um campo elétrico sente uma força contra o campo. E o módulo dessa força é dado simplesmente pelo valor da carga vezes o módulo do campo. Se a gente, inclusive, olhar essa equação aqui, a gente pode perceber, pensando nas unidades, a unidade de força no SI é o Newton, a unidade de carga é o Coulomb. A gente percebe que o campo elétrico tem o vetor campo elétrico em um ponto do espaço tem unidades de Newton por Coulomb. Basicamente, o vetor campo elétrico em um ponto do espaço me diz a força por Coulomb que agiria numa carga colocada naquele ponto. Mas é interessante perceber que o campo elétrico está ali, existe em cada ponto do espaço um valor de campo, independente de haver uma carga naquele ponto ou não. Mas só quando eu coloco uma carga naquele ponto que surge uma força, como nesses exemplos que a gente colocou aqui. Então, muito obrigado. Visitem o nosso site, se inscrevam no Facebook, Twitter, essas coisas. Espero que tenham gostado e até a próxima.